Olá a todas e a todos. Na segunda parte do evento Sexto Leituras da Ciência da Lógica de Hegel pelo grupo Hegel Idealismo Especulativo, no dia 29 de abril de 2022, né, na segunda parte, nós passamos, então, à apresentação da Laura Granda Laurardes Fonseca, da Universidade Federal de Minas Gerais, e de Diego Manente Bueno de Araújo, também da Universidade Federal de Minas Gerais, que vai nos falar sobre o ser para si enquanto momento inicial da concreção da metafísica especulativa. Né? Se vocês quiserem, né, assim como o apresentador anterior, fazer uma apresentação de si, de como chegou a essa questão e o que está trazendo para a gente, também seria bom. Eu agradeço a participação de vocês aqui, né, e vamos ouvi-los. Bom, boa tarde a todas e a todos. Primeiro dizer que é um grande prazer para nós participarmos do evento, né? Participarmos aqui do grupo, das leituras da lógica de Hegel. Meu nome é Diego, eu acabei há pouco de me doutorar em Direito aqui na Universidade Federal de Minas Gerais. Meu orientador foi o professor Ricardo Salgado, e já há alguns anos eu participo dos seminários hegelianos que foram coordenados pelo professor Joaquim Salgado, e cheguei ao estudo de Hegel, né? Cheguei aos temas, a temática hegeliana, chegamos nós, né? A partir dessas aulas, né? Desse grupo de estudos que se colocou aqui na Faculdade de Direito, que tem muita vinculação com a tradição do Padre Vaz, né, com os estudos do hegelianos iniciados, digamos assim, pelo Padre Vaz. E a nossa temática, né, o que a gente está tentando trazer aqui com essa leitura, é a ideia do ser para si, como esse momento final do momento do ser da ciência da lógica, e como que esse momento do ser para si já traz, digamos, a concreção nele mesmo da metafísica especulativa, e essa metafísica especulativa é a lógica, a própria lógica do Hegel. Vou passar a palavra para a minha coautora, para que ela possa também se apresentar. Por favor, Laura. Bom, boa tarde a todos, obrigada pela oportunidade. Meu nome é Laura Gandra, sou orientanda do professor Joaquim Carlos Salgado. Acabei de ingressar no mestrado em Direito, mais especificamente na área de Teoria da Justiça e Filosofia do Direito, pela UFMG, mas já frequento também os seminários hegelianos há alguns anos, pois tive a oportunidade de fazê-lo durante minha graduação. E agora, sem mais delongas, acho que podemos passar para a exposição do texto, se todos estiverem de acordo. Podemos? Pois bem, o trabalho é intitulado Ser para si enquanto momento inicial da concreção da metafísica especulativa. Comecemos, então, com uma exposição sobre a metafísica em Hegel. Como fundamentar a realidade pensável, ou seja, o mundo objetivo do sujeito que pensa? Ora, se Kant dá início ao idealismo alemão, é Hegel quem o leva ao seu ponto de cumeada, atingindo a resposta definitiva à aporia fundamental do movimento filosófico. É o próprio sistema, a filosofia no modo de entender de Hegel, a resposta para a pergunta que moveu o idealismo alemão, que o caracterizou como corrente filosófica. O ponto mais alto deste sistema, a lógica, cuida de, com rigor científico, demonstrar o absoluto. Em Hegel, para além da validade formal do pensamento ou de suas condições de possibilidade, a lógica preocupa-se com o verdadeiro, dá conta da realidade como um todo. O extrai não de uma esfera transcendente, mas da própria realidade, que, racional que é, possui conexões lógicas captáveis. O sujeito que pensa se une ao objeto pensado num terceiro momento dialético ao longo da história, no qual o pensamento pensa o próprio pensamento. A lógica funda uma metafísica diferente de todas aquelas já produzidas no Ocidente, assumindo em seu bojo as produções intelectuais anteriores. A metafísica é, para Hegel, transformada em lógica do real, estrutura da racionalidade do real. É como dizer que há uma inversão do problema da metafísica clássica, que sempre fundamentou a realidade pensável em um sujeito transcendente, Deus,
Hegel busca fundamentar a realidade pensável, contudo, operando aquilo que Kant chamava de revolução copernicana. Isto é, mesmo o sujeito que está envolvido no processo de pensamento da realidade não tem de recorrer a um fundamento exterior a si mesmo, tem de fundamentar a realidade em si mesmo. A filosofia de Hegel, como uma de suas questões mais centrais, a filosofia de Hegel tem como uma de suas questões mais centrais recuperar a unidade daquilo que havia sido bipartido por Kant. A cisão kantiana no campo da lógica se manifesta na separação de forma e conteúdo. Se Kant dá condições de possibilidade do pensamento universal e a priori, fundamentados no sujeito que pensa, em Hegel, forma é conteúdo e conteúdo é forma. Forma é o pensamento enquanto pensar, conteúdo, o pensamento enquanto pensado, em seus desdobramentos. Não há uma separação de coisa em si e fenômeno. Tudo que é real é racional, portanto, pensável. E o próprio real, enquanto racional, se fundamenta nas estruturas do pensar. A lógica vai revelar essas conexões racionais do pensamento, ou seja, do próprio real. O dualismo nômeno e fenômeno se dissolve em uma unidade dialética, enquanto o real é pensável em sua totalidade. A coisa em si se revela na lógica, enquanto identidade consigo mesma e contradição, suprassumida no momento da ideia. É o momento da totalidade, cisão e reconciliação do pensar e do pensável. Nas palavras de Salgado, o momento especulativo é então afirmado, algo é, não na sua determinação finita, pois essa determinação é sua negação como finita, a sua relação negativa de si mesma, na medida em que se determina pelo outro finito. O especulativo é o momento do absoluto enquanto superação da fixidez do finito. Hegel reconhece a insuficiência das respostas da metafísica clássica, nas quais o absoluto era substância, não sujeito. A fundamentação da realidade pensável em algo transcendente não dava mais conta de resolver as questões filosóficas daquele tempo. Pareceria uma volta ao que Kant chamava de minoridade. Nas palavras de Hegel, o que se chamou de metafísica antes desse espaço de tempo foi, por assim dizer, extirpado pela raiz e desapareceu da série ciências. Contudo, essa melhor sorte toca apenas o destino exterior, visto que sua figura e conteúdo permaneceram o mesmo legado, por uma longa tradição, mas nela se diluíram e perderam ainda mais peso. O espírito novo se abriu à ciência, não menos que a efetividade nela ainda não se deixou sentir. Quando a forma substancial do espírito se transformou, é de vez por todas que algo vão querer conservar as formas da formação anterior. Elas são como folhas murchas que são repelidas pelos novos brotos que já foram gerados em suas raízes. Com a imagem do Sanctus Sanctorum, o filósofo se refere à causa incausada, à busca pela coisa em si, ao absoluto, que no seu sistema seria a própria filosofia, ou mais especificamente, o revelar desse absoluto na lógica, de suas rigorosas conexões pensáveis e captáveis como unidade de si mesma. Passagem revela como Hegel admitiu a insuficiência da metafísica clássica, contudo, não se contentou com a delimitação kantiana do pensamento, com a impossibilidade de acessar racionalmente a totalidade. Um povo de conhecimento acumulado sabe, contudo, sem o santo dos santos, sem a presença de Deus. Era preciso restabelecer a unidade, suprassumir as contradições e elaborar uma resposta que não retornasse à insuficiência anterior à crítica kantiana. Citando Hippolyte, a lógica transcendental é semelhante da lógica especulativa de Hegel, que não mais reconhece os limites da coisa em si. A lógica do ser substitui a velha metafísica, que se constitui sobre um mundo transcendente. Hegel não retoma o dogmatismo anterior. Ele expande a lógica transcendental para a lógica especulativa. As categorias se tornam categorias do absoluto. Vívida de sentido, nessa lógica, a coisa em si não está além do conhecimento. É o conhecimento em si mesmo. O logos, como vida especulativa, substitui a metafísica dogmática. Superar essa forma, a cisão forma e conteúdo, a cisão das cisões, é o imperativo do sistema hegeliano, que dará resposta àquela aporia fundamental do idealismo alemão e trará de novo a vida à metafísica, agora não mais como dogmática, mas como rigorosa ciência acerca do absoluto. Vale dizer, reconciliar forma de pensar e conteúdo do pensamento significará identificar aquilo que é real com o que é pensável, dando unidade tanto ao pensamento como à realidade. A resposta que na metafísica clássica repousava em Deus, agora encontra guarida na realidade, ela mesma enquanto racional, captável, portanto, pelo pensamento. Hegel explica essa necessidade de superassumir as cisões,
se referindo em relação ao sujeito entre o sujeito e o objeto. Citando Hegel. Essas concepções acerca da relação do sujeito e do objeto para um com o outro exprimem determinações que constituem a natureza de sua ciência comum, da consciência que aparece, mas estes preconceitos transpostos para a razão, como se nela ocorressem a mesma relação, como se essa relação tivesse verdade para si, são erros dos quais a filosofia é a refutação através de todas as partes do universo espiritual e natural, ou melhor, porque elas impedem o acesso à filosofia, devem ser abolidos antes dela. Mesmo antes da filosofia especulativa, Hegel reconhece que Kant, embora fundamentado nas faculdades do entendimento, já havia transformado a metafísica em lógica. Diz Hegel, a filosofia crítica, certamente, já transformou a metafísica em lógica, mas, como foi lembrado anteriormente, ela, assim como o idealismo posterior, por medo diante do objeto, deu às determinações lógicas um significado essencialmente subjetivo. O problema das essências já havia deixado de encontrar suas respostas no transcendente, mas sim nas condições de possibilidade de pensamento, fundado no eu penso. Contudo, por trabalhar as faculdades do entendimento, a filosofia transcendental se limita à parte da realidade, mas não lida com a coisa em si. Fica na delimitação típica das ciências particulares, definindo separadamente o que as coisas são e o que não são. Falta levar a identidade e a contradição ao plano da razão, filosófico por excelência, para retomar a unidade. A grande contribuição de Hegel está em demonstrar o absoluto como reflexivo, que aparece em momentos distintos, um de identidade, na lógica, a doutrina do ser, um de contradição, na lógica, a doutrina da essência, e um terceiro momento de suprassunção de ambos, a ideia. O absoluto aparece como ideia, identidade da identidade, da não identidade, que é igual permanece em conjunto com o que lhe é diferente. São momentos de aparição de uma mesma coisa, de uma totalidade. A razão é o locus das contradições. E é por isso que, diferentemente do entendimento, consegue dar conta da realidade como um todo, retomando sua unidade que fora cindida, nas palavras de Polite. A distinção entre logos e natureza, como essência e existência, não é mais a superposição de dois mundos, mas é o absoluto como mediação, como contradição e identidade. Assim, a lógica não é somente a lógica do ser imediato, mas também a lógica da essência, ou a reflexão do ser que aparece. E, por final, é a lógica do conceito, ou seja, da identidade do ser imediato e da sua reflexão. O absoluto é a mediação ou reflexão interna, identidade para si, identidade em si e para si em contradição. É na lógica que Hegel vai demonstrar de maneira definitiva a possibilidade de fundamentar a realidade do pensável no sujeito que pensa, dando-lhes unidade dialética entre ser e pensar, pensamento e realidade, da realidade pensável. Da metafísica clássica, toma a possibilidade de pensar o ser como absoluto, e mais, pensar as ideias como causa sui. Retoma essa própria busca grega dos motivos e razões originárias da ordem da totalidade do logos. Da crítica kantiana, Hegel assume a cisão desse pensamento, a partir das contradições de pensabilidade ou das formas a priori, alicerciadas no sujeito pensante, não mais em algo externo. Nas palavras de Salgado, Hegel quer recuperar a um só tempo o objetivo da metafísica clássica e o subjetivo de Descartes, o ser infalível, coisa em si, e o pensar de Kant. E, a partir do ser ilimitado ou indeterminado, mas cognoscível da forma em si, e do pensar limitado e determinado de Kant, ou, a partir da cognoscibilidade finita oposta e cognoscibilidade do infinito, tanto do lado do ser como do pensar, chegar a saber o infinito do ser, o infinito, o absoluto. Como dito, alcança-se o objetivo da forma mais acabada na lógica. Se Kant já havia transformado a metafísica em lógica, Hegel a eleva ao plano da razão, suprassumindo as cisões e retomando o pensamento da totalidade da realidade. Por um lado, recupera a metafísica de sua morte na modernidade. Por outro, retira da mera formalidade a que foi relegada na filosofia crítica, devolvendo seu sanctum sanctorum, pensar o absoluto. É por essa razão que pode a lógica ser chamada de o grande estatuário de toda a tradição racionalista e metafísica do Ocidente. Bom, eu vou continuar a apresentação, mas por uma questão de tempo, vou direto ao item 3 do texto, que já é mais diretamente o assunto tratado. Do ser em si ao ser para si, momento inicial que permite passagem para a especulação. A relação de passagem do ser com o nada
que não é exatamente uma relação dialética, tem por resultado o devir. O ser, ao se deparar com a ideia de que em si não é nada, precisa de alguma maneira, ou melhor, por algo se determinar. Este algo é a posição que resulta em vir a ser, o devir, ou ser aí enquanto presença. O negar-se mútuo de ser e não ser tem como resultado o existir, o que se tornou, Dasein. Este Dasein se determina enquanto algo finito e, ao se deparar com o outro, infinito, resultará em uma determinação agora sim imediata e também infinita. Por isso, explica-nos Hegel. O algo é a primeira negação da negação, como simples relação consigo que é. Ser aí, vida, pensar, etc., se determina essencialmente para aquilo que é aí, o que vive, o pensante, o eu, etc. Essa determinação é de importância suprema para não permanecer no ser aí, na vida, no pensar, não permanecer também na divindade, em vez de Deus como universalidades. Algo vale a representação, por certo, como um real. Hegel entende que o ser aí não pode, como faz o entendimento, fixar-se em si mesmo. A negação de si é a parte integrante do ser aí, que necessariamente se coloca em relação dialética com seu oposto. Vale dizer, tudo o que ele é não é em sua determinação qualitativa. Neste caso, a diferença está posta, refletida, uma vez que a determinação do ser aí diversamente do que ocorria na relação entre ser e nada. É neste momento que a lógica se mostra como o pensar do infinito na finitude e vice-versa. A chegada à determinação do algo é necessária por exigência da própria realidade. Ora, se toda a realidade for pensável, a circularidade desse pensamento não pode cair em uma abstração vazia. Ao contrário, precisa determinar-se enquanto concreção da própria realidade mesma. De início, essa determinação é o algo, mas esse algo carece necessariamente de outro algo, ou seja, o outro. Como nos explica Salgado, esse exigir o outro faz com que o algo se mostre como o mesmo na relação consigo e com carência na relação com o outro. Mas o outro não tem outra determinação senão a do algo. É o algo diante de outro algo. Daí a dialética do uno e do múltiplo, pela qual o mesmo e o outro não se remetem sucessivamente a um terceiro, mas encontram uma unidade no aliúde, isto é, o mesmo sendo carência do outro tem o outro como seu negativo e vice-versa. A infinitude encontra seu conceito nessa ida e volta do pensar. Enquanto algo finito, determinado, depara-se com outro extensivamente infinito, encontrará a determinação deste outro como a carência de si mesmo. Desta relação surgirá a concreção da infinitude, o absoluto, ou como quer Hegel, ser para si. Esta infinitude não é imediata, mas mediatizada. Nas palavras de Hegel, o infinito é, no sentido mais intensivo do que o primeiro ser imediato. Ele é um ser verdadeiro, a elevação a partir da barreira. A filosofia só pode entender o infinito como concreto, ou seja, como absoluto, enquanto entende como negação da negação. Retira, assim, o conceito da mera abstração, demonstrando a possibilidade do alcance infinito do pensamento. Este infinito é a própria realidade enquanto tal nas suas identidades e contradições, como pensamento. Como demonstra Hegel, a infinitude é a sua determinação afirmativa, aquilo que ele é verdadeiramente em si. Vale notar que com esta ideia, Hegel cumpre a tarefa do idealismo. Ele diz a proposição que o finito é ideal constitui o idealismo. A filosofia idealista é aquela que reconhece que a finitude não contém a verdade. O verdadeiro, ao contrário, surge da infinitude enquanto resultado da suprassunção do finito no infinito. Ou seja, a mera abstração da infinitude enquanto posição é superada pela concreção da passagem que traz para o infinito aquilo que é finito, deixando sem significado algum uma suposta oposição entre posturas idealistas e realistas. A ideia em Hegel contém toda a verdade. É o momento do ser para si que traz, pela primeira vez, a aparição deste infinito concreto.
O ser para si é um momento de superação de idealidade e realidade e de concreção do próprio pensamento filosófico. Leciona Salgado. Idealidade significa que o ser aí, posto como realidade, tem sua verdade no ideal, na medida em que se mostra no seu conceito. Para Hegel, o ser aí é um momento da realidade que no conjunto de sua filosofia aparece como natureza, e o ser para si, momento ideal que aparece como espírito, verdade da natureza. O ser para si é um ser que sabe de si mesmo, já que passou pela mediação com o outro, encontrou diferente. O ser aí, como a natureza somente é, aparece. Mas tem sua verdade revelada apenas enquanto suprassumido pelo espírito. Desculpe, gente. Na estrutura do momento do ser na lógica, a verdade do real aparece no ser para si. O momento de ser para si já contém toda a estrutura da lógica, porém o seu movimento inicial. Pode-se dizer que a primeira verdade do pensamento é: o devir não se determina como surgir e passar, da diferença indicada entre ser e nada, mas no pensar a determinação do devir como passar por fora do algo essa diferença. Por conter em si toda a estrutura da lógica, o momento do ser para si, que certamente ainda carece da cisão mais radical, momento da essência, já traz em si a verdade do pensamento. A totalidade do real enquanto pensável, infinito concreto, traduz o cerne da concretude do idealismo especulativo. Lima Vaso chama de lei ontológica fundamental da liberdade. O ser em si e para si como autoposição de si mesmo, causa sui. A liberdade aparece de forma acabada apenas no terceiro momento da lógica, o conceito. Mas o momento do ser para si encontra-se já embrionário, não no sentido de uma semente da liberdade, mas na noção de que já contém a liberdade, ainda que um momento inicial. A tarefa hegeliana de procurar a causa sui, de dar ao logos uma unidade concreta com a physis e, assim, demonstrar o absoluto, tem por início o momento do ser para si. É no ser para si que a determinidade que é no ser aí como tal é um outro, e ser para outro está recurvada na unidade infinita do ser para si. E o momento do ser aí está presente no ser para si como ser para uno. A determinação do ser para si é, no momento do ser, o que a ideia absoluta representa ao final da lógica. É a concretude da reunião do algo e do outro, portanto, do finito e do infinito no terceiro momento de reconciliação destes termos. Como qualquer estação do pensamento, o momento do ser para si também se abre para um novo movimento. Nos dizeres de Salgado, o ser para si como a chegada da dialética do algo e do outro é o infinito verdadeiro. Como partida para a medida é o unidêntico consigo mesmo, que, como ocorreu com o algo, se define pelo outro uno e assim pelo múltiplo. É o uno sem diferenças que exclui o outro de si. Essa repulsão que exclui o outro é dialeticamente o que põe o outro como excluído ou como seu negativo, mas idêntico. E, por isso, porque é posto como idêntico, pluri. O ser para si, como se viu, não se fecha em si mesmo, estanque, mas se abre a um novo movimento. Contudo, já contém em si a infinitude concreta, vale dizer a verdade do ser. O ser para si é o momento inicial no qual Hegel consegue superar a formalidade e os valismos da filosofia ocidental kantiana, dando-lhe conteúdo. Assim sendo, não só demonstra a possibilidade de uma metafísica, como a realiza, ao entender que o objeto do pensamento é o próprio pensamento enquanto absoluto ou totalidade do real. Nada existe enquanto fora do pensamento. A causa sui, buscada pela metafísica, é encontrada por Hegel na demonstração de uma lógica que não é mais forma de pensamento, nem mesmo suas condições de possibilidade, mas o revelar-se do pensamento ele mesmo enquanto sujeito e objeto na história. Hegel assim transforma a metafísica em lógica, como demonstra nos Hippolyte. A lógica especulativa ressignifica a metafísica dogmática. A metafísica quer um pensamento em um mundo absoluto da essência, na inteligibilidade do mundo, mais que isso. A lógica especulativa constitui ela mesma na própria linguagem de ser. O ser para si é, então,
o momento inicial pelo qual Hegel dá contornos metafísicos à lógica, trazendo assim, de maneira definitiva, a possibilidade de a filosofia pensar o todo do real. Em conclusão, Hegel e sua lógica opera a difícil tarefa de demonstrar o absoluto como pensável, reunindo identidade e diferença, sujeito e objeto, logos e physis, chegando assim ao ponto de comeada de sua própria filosofia. Ao fazê-lo, em verdade, fundamenta toda a realidade no próprio pensamento, levando-o a ser objeto de si próprio. O absoluto, toda a realidade pensável, torna-se sujeito, deixando de ser substância. A metafísica ocidental é, por fim, transformada em lógica. Em verdade, metafísica e ontologia são transformadas em lógica especulativa, com seus três momentos: o de igualdade abstrata, o da negação e o da negação da negação. Positivo, portanto, no qual Hegel consegue demonstrar que o absoluto, com seu conteúdo na história, é captável pela razão. Abandona-se assim a noção de Kant, de que o entendimento somente daria conta de dizer sobre fenômenos. Se o idealismo kantiano deixava de fora das possibilidades da razão uma espécie de coisa em si, o hegeliano a coloca no interior do pensamento, demonstrando com rigor lógico. Cabe à filosofia essa demonstração, enquanto a religião representa este absoluto com Deus que se faz carne, morre e ressuscita, retornando à sua natureza de Deus e trazendo o absoluto para o seio da história. Na lógica, o momento do ser já traz em si toda esta estrutura. A passagem do ser e do nada resulta no devir. Essa abertura acaba por defini-lo em seu interior como algo, em contraposição ao outro, seu negativo. Dessa dialética resulta o ser para si, momento final do ser, já concreto, com seu conteúdo revelado, positivamente racional. O ser para si ainda se abre para uma cisão mais radical, momento da essência, e recupera sua unidade na ideia, momento final da lógica. Contudo, já está no momento do ser para si a superação da formalidade vazia do idealismo kantiano. O ser para si representa, então, o momento inicial no qual a metafísica aparece como a demonstração do absoluto, daquela espécie de coisa em si que Kant falava ser inatingível, levando a filosofia a seu ápice como sistema. Além de metafísica, a lógica é também ontologia, por demonstrar exatamente o ser supremo que, na religião, é representado na figura de Deus, tornando assim toda a realidade pensamento. O ser para si é também o primeiro momento de concreção da demonstração rigorosa deste ser supremo na filosofia. Encerro a apresentação, agradeço a atenção de todos e aguardamos agora as críticas, sugestões, perguntas. Muito obrigado. Parabéns pela apresentação, pelo texto, pelo estudo. Eu gostei muito mesmo. Bom, eu tenho comentários a fazer, né, mas eu vou deixar primeiro os demais falarem, né? Eu não gosto de começar porque inibe as participações depois. Então, quem gostaria de perguntar, comentar, falar? Ninguém? Ok. Não entendi muito bem, achei que nossos alunos iam querer também perguntar, questionar ou colocar coisas. Mas vá lá. Bom, então vamos lá. Primeiramente, de novo, parabéns pela qualidade do texto, né? Nota-se que, bom, Diego é um doutor, né? E Laura é uma mestranda, né? Pelo que entendi. Né, então já fazem bastante tempo o estudo do Hegel. Eu gosto muito da interpretação do Salgado, acho que ele tem sutilezas e profundidades interessantes. Eu vi aqui no texto de vocês que vocês têm uma certa discordância deles, é isso? No final, uma nota de rodapé? Fala um pouco sobre ela inicialmente. Professor, posso responder? Na verdade, essa nota final é uma coisa até muito, muito interessante, que é o seguinte: o professor Salgado, muito recentemente, coisa de uns 30 dias, publicou um novo livro chamado Sacra Ciência,
O Poder e a Liberdade de Pensamento, no qual ele, por meio de 5 artigos, discute a questão da metafísica. E ele parte a pergunta, né, que ele tenta responder nesses 5 artigos, o que seria, então, essa metafísica? Se existiria algum, digamos, objeto que uma ciência metafísica, como é desenvolvida na filosofia ocidental, deveria buscar, e se, então, essa ciência seria autônoma. Até esse momento, né, sobretudo quando nós lemos a ideia de justiça em Hegel, né, que é a tese de cátedra dele, que é o livro no qual ele trabalha mais especificamente a filosofia hegeliana, o professor Salgado se colocava na mesma posição de Hippolyte, por exemplo, que é aquela posição de que a lógica hegeliana ela é metafísica e ontologia. Ela é a metafísica, ela é a ciência, digamos assim, que dá conta de responder às questões da metafísica e, ao mesmo tempo, do ser, da coisa em si, do ser supremo, né, da ontologia. E nesse livro, ele nos parece ter levemente mudado de opinião, enquanto ele coloca que a metafísica é uma ciência autônoma, diferente da ontologia, e que a lógica do Hegel não seria, então, metafísica, seria ontologia. E, ao lado da teologia, a lógica do Hegel daria conta da demonstração do ser supremo, ele chama de ser supremo, de Deus, enfim, que é a lógica do Hegel como demonstração filosófica, a teologia já na representação desse absoluto, né, desse ser supremo, enquanto o representa por Deus, e a metafísica seria uma terceira ciência autônoma, cujo início na história da filosofia ocidental é Platão. E ele enxerga agora a ideia do bem de Platão não mais como um absoluto, ou como o ser supremo para a filosofia platônica, mas como esse objeto, que é o objeto dos objetos, digamos assim, no nível suprassensível. Né? O objeto que a metafísica deve estudar enquanto suprassensível. Então, ele cita a ideia do bem, né, do Platão, o S do Santo Agostinho, para depois chegar na filosofia transcendental e crítica kantiana como a possibilidade, ou as condições de possibilidade de se estudar racionalmente esse objeto que não é o absoluto mais. Agora é um objeto que é um objeto suprassensível, né, e que daria unidade a todos os outros objetos, mas não é mais o absoluto. E, muito curiosamente, ele fecha... Deixa eu só... esse objeto último não seria o absoluto? Esse objeto não é absoluto, é isso? Segundo o que ele diz no livro, esse objeto não é absoluto. Esse objeto então, ele é um relativo? objeto suprassensível, claro, porque é metafísico, mas não é o absoluto. Seria como se fosse o que ele compara a ideia do bem em Platão. Como se fosse aquela ideia que se chega com o pensamento mais alto, digamos assim, né? Quando se vai evoluindo, para usar os termos... Mas ela não é absoluta? Pois eu creio que seja. Até por isso que nós mantivemos a posição expressa lá no Hippolyte e na própria ideia de justiça em Hegel, de que, de fato, a ontologia, a lógica hegeliana seria metafísica, porque justamente daria conta desse objeto que é absoluto, que se confunde com o absoluto. No fim das contas, é a mesma coisa. Mas me parece que houve essa mudança, sabe, de pensamento do professor, embora, claro, seja um livro muito recente, é uma primeira leitura, então muita coisa possivelmente ainda vai se modificar em umas novas leituras, enfim. E você chegou a discutir com o professor Salgado? Você chegou a discutir com o professor Salgado a sua interpretação, a dele? Não, ainda não. Ainda não. Ele se encontra um pouco recluso, né? Está morando no interior, mas até esteve aqui em Belo Horizonte recente para um evento, uma palestra, no qual ele comentou assim, em uma frase,
que ele disse basicamente o seguinte, que mesmo que para chateação dos hegelianos, a metafísica é feita por Platão. Enfim, foi essa a frase que ele havia comentado. E até gostaria de ter a oportunidade de discutir com ele, não sei quando isso vai acontecer, porque ele está realmente um pouco mais recluso, em virtude ainda da pandemia, né? Mas é um livro bastante interessante, provocador. Ok. Bom, então, eu queria então entrar nas minhas perguntas, isso foi uma curiosidade. Bom, vocês assumem a visão, num certo sentido, de Politi, né? É uma das visões possíveis, é um livro reconhecido, mas certamente não é a única, e existe uma pluralidade aí. Se eu só te pedir para desligar o microfone enquanto eu falo, na hora de responder, você liga. Então, vocês assumem essa visão, né? E claro que, sendo um texto de autoria de vocês, tem a visão de vocês, quer dizer, vocês não têm que assumir a de nenhum autor, vocês assumem a de vocês e podem trazer um autor para, né, referendar ou não, discutir com vocês, né? Então, tem algumas coisas que eu não entendi no texto de vocês. A primeira parece que o absoluto se transforma, Hegel mostra que ele é sujeito, mas parece que ele deixa de ser substância, é isso? Por que necessariamente ele não pode ser substância e sujeito ao mesmo tempo? Né? Outra coisa, vocês parecem assumir que há alguma, como é que eu vou dizer, que Hegel assume, toma parte em relação a algumas questões. Isso significa dizer que há outras que contrapõem aquilo que o Hegel está dizendo. Não contrapõe no sentido de ser limitadas, de fazer uma análise, por exemplo, claro, ele se contrapõe à filosofia kantiana, por exemplo, mas tentando mostrar que ela é limitada, ela analisou até certo ponto, então isso precisa ser expandido, né? No caso do Hegel, parece que vocês estariam dizendo, por exemplo, em relação à visão de Deus, que ele estaria se contrapondo e dizer, olha, aquilo que pensaram de Deus é bobagem, né? Ou coisa. É isso ou não? E depois eu queria voltar à questão de Deus mais propriamente. Eu queria ouvir primeiro antes essas duas. Professor, posso? Por favor. Pois bem, sobre aquela questão do absoluto deixar de ser substância, eu creio que foi um erro aqui na hora de escrever. Não é que ele deixa de ser substância, mas ele deixa de ser somente substância. Ele passa a ser substância sujeito. Uma coisa até para consertar no texto. Sobre essa questão da visão de Deus, sobretudo, o que a gente tentou passar é que o seguinte, não é que o Hegel abandone a questão ou a visão que se tinha de Deus até então. O que se coloca na questão da lógica é que esse Deus, tomado aqui na representação, esse Deus ele se faz carne, ele se coloca na história enquanto ele se faz carne e depois ele retoma a natureza de Deus, né, na ressurreição. E cabe, então, à filosofia, isso é a representação religiosa, cabe à filosofia demonstrar esse absoluto que está imanente, está presente na história, mas demonstrar logicamente, demonstrar com esse, digamos, rigor científico-lógico. Não sei se... Perfeito, vamos dizer, a sua resposta me agradou. O texto é que, ao meu ver, parece estabelecer essa cisão. Então, em algumas partes, deixa eu ver se eu consigo encontrá-las aqui. Só um instante. Bom, eu queria comentar isso de uma outra forma, mas vamos lá.
Ok, então, na verdade, então isso não torna muito claro, mas vamos lá. Então, por exemplo, pois tem uma frase de vocês aqui, é como dizer que não há, é como dizer que há uma inversão no problema da metafísica clássica, que sempre fundamentou a realidade pensável em um sujeito transcendente, Deus, né? É, eu não sei se a gente pode dizer que ah, Hegel não a fundamenta em Deus, até porque a forma com que eu entendo que ele está usando o termo Deus é justamente como essa realidade última, né? Então, por exemplo, se você pega o primeiro parágrafo da enciclopédia, Hegel vai dizer assim: em primeiro lugar, a filosofia tem de fato seus objetos em comum com a religião. Então, ambas, né, filosofia e religião, têm a verdade por seu objeto, de certo no sentido mais alto, no sentido de que Deus é a verdade e só Ele é a verdade. Então, esse é o objeto da religião e da filosofia. O que vai ter aí é uma forma, vamos dizer, de relacionamento diferente com esse objeto. Enquanto a religião, né, se relaciona não só na forma da representação, a gente tem o costume de dizer, na forma da representação, mas é mais do que isso, na forma da vivência mesmo, né? Quer dizer, quem é religioso e se relaciona com Deus, se relaciona não simplesmente como uma representação, mas como se aquilo tivesse presente na vida, né? Eu diria como uma apresentação, né? Eu traduziria Vorstellung, aí não como representação, mas como apresentação. Vorstellung, né? Adiante está, né? Estar adiante, né? Tá presente, né? E aí ele continua. E a filosofia, então, se relacionaria a isso do ponto de vista da compreensão. Né? Como é que isso se dá? Como é que isso é? Quer dizer, simplesmente assim? Como eu garanto que isso não é uma opinião meramente? Como isso pode ser transformado em saber mesmo, né? Em ciência? Né? E então ele vai dizer... além disso, né, ambas, filosofia e religião, tratam do, espírito, do âmbito do finito, da natureza e do espírito humano, de sua relação recíproca e de sua relação com Deus, enquanto sua verdade. Então, Deus é a verdade, no final das contas, de tudo isso. Né? Então, a questão que eu acho que fica a partir dessa leitura é, bom, mas peraí, Hegel está falando de que Deus aqui? O que é esse Deus que é objeto da filosofia? Qual é a relação desse Deus com o Deus cristão? E aí, quando a gente fala em Deus cristão, é um outro problema, porque, assim, às vezes a gente compra o pacote, vamos dizer, nós hoje em dia, bom, não sei aí, né, na UFMG, mas a gente compra o pacote como se houvesse uma única representação, um pensamento de Deus cristão, como se existisse uma única corrente de cristianismo e como se o cristianismo não fosse feito de diversas correntes, diversos pensadores que pensaram Deus de diversas formas, que não há um acordo em relação ao pensamento sobre o que é esse Deus dentro do cristianismo, né? E que, no final das contas, mesmo para a teologia, ele é um objeto de investigação, de compreensão, de se fazer ciência sobre. E que, ao meu ver, Hegel está anunciando justamente aí que ele vai fazer parte desse rol de pensadores que está pensando Deus. E um Deus cristão, como você mesmo colocou, citando várias passagens, né, que ele faz, né, da relação, né, da religião cristã com a própria filosofia e etc. Tudo bem? Então, eu vou colocar da seguinte maneira, e não é para constrangê-los, é para a gente discutir, para conversarmos, certo? Ao meu ver, eu concordo em praticamente tudo que vocês colocaram da análise, e eu novamente parabenizo, né, uma análise bonita de várias passagens interessantes de análise do que Hegel estaria fazendo, do movimento que ele faz, de onde ele chega, como ele parte com Kant e consegue a realidade como compreensão, como ideia, né? Mas ali na lógica você tem, então, os conceitos que permitem pensar a totalidade, e em especial a natureza e os espíritos finitos, como o próprio Hegel anuncia na introdução da enciclopédia, mas que tanto a verdade da natureza é a ideia,
quanto, no final, a verdade, vamos dizer, do espírito finito é o espírito absoluto, né? Em especial, né, no último parágrafo da enciclopédia, a grande exposição, de tal modo que, na lógica, ela é uma teologia especulativa, isso o próprio Hegel fala isso, eu tenho um texto onde eu analiso essa expressão do Hegel, né, na própria ciência da lógica, na primeira lógica da enciclopédia, né, a primeira edição, de 1817, ela é teologia especulativa, mas, vamos dizer, a verdadeira, a exposição mais aprofundada de Deus, não como ideia, como ele chega na própria lógica, e a gente pode ver isso na pequena lógica da enciclopédia, né? Ele fala, o absoluto é a ideia, ele fala que o absoluto são definições metafísicas de Deus, né? Então, você pode entender aí, Deus é a ideia, né? Não só ele é a ideia, como ele é espírito, como ele vai colocar lá na própria filosofia do espírito, né? O absoluto é espírito. E depois, no final das contas, como a determinação última como espírito absoluto, né? E, ao meu ver, justamente essa última caracterização nos permite algumas coisas. Por exemplo, ela como, vamos dizer, momento de conciliação última de todas as contradições. Ela como momento ideal, o espírito absoluto, né? O espírito absoluto, ou a ideia da filosofia, como momento absoluto de todas as contradições, que vem se expondo a nós, né? Bem entendido. Mas vá lá. E essa mesma ideia, o espírito absoluto, como sendo esse absoluto que a gente está colocando e que foi, num primeiro momento, caracterizado como ideia. Tudo bem? E que permite, mas aqui vai ficar um pouco mais complicado, mas talvez eu possa dizer assim, como sendo a unidade suprema da autoconsciência, e, portanto, como sendo a autoconsciência suprema, ele permite a reconciliação, inclusive das várias representações cristãs de Deus. Tudo bem? Então, eu queria ouvir um pouco vocês a respeito. Eu queria ouvir. É um momento que eu tenho de conversar e discutir com especialistas sobre isso, e assim, eu gosto muito de ouvir as posições sobre. Bom, eu vou começar a responder. Peço que o Diego complemente minha resposta, se julgar necessário. Mas, à medida que o Deus cristão é a representação religiosa desse objeto sobre os qual tratamos na teologia. De fato, o senhor tem razão que o modo de lidar com o absoluto é diferente. A filosofia demonstra o que a religião representa. O Hegel pensa no absoluto enquanto Deus, pelo que a gente, eu e o Diego, entendemos nas nossas leituras. De fato, a gente tem uma teologia especulativa em Hegel, mas ela é fundada na razão. Assim, eu confesso que a pergunta é um pouco profunda, assim, eu me sinto um pouco insegura de respondê-la, então eu peço ao meu parceiro que complemente. Professor, agradeço mais uma vez aí pelas considerações. Isso que a Laura disse, cremos que o senhor colocou uma série de questões também muito interessantes, mas cremos que talvez essa questão aí de Deus, em primeiro lugar, tá um pouco de escrita que a gente vai ter que reformular mesmo, que de fato não há uma diferenciação de objetos, as coisas são realmente únicas. Mas me chamaram a atenção dois questionamentos também que o senhor fez, um deles sobre essas visões diferentes desse Deus cristão, que de fato são inúmeras e várias, e vamos ter também posições de que o Hegel adota a visão tal, a visão qual, é um pouco complexo, e é um debate que eu teria até vontade de me aprofundar mais. Inclusive numa fala última do senhor, de que esse absoluto do Hegel seria capaz de reconciliar todas as visões de Deus em uma coisa só. O que, de fato, nunca havia me deparado com essa interpretação, e achei muito interessante a ideia, achei realmente muito interessante a ideia, nunca havia pensado nisso,
e nunca havia me deparado com essa posição também, de que ele reuniria, né, nesse absoluto, todas as possibilidades de visões sobre o Deus cristão. Aí te agradeço, inclusive, viu, professor, pela sugestão pelas sugestões, né, no texto e por ter levantado essas questões para nós. Eu que agradeço a conversa. Laura, eu concordo com você que é fundamentada, é fundada na razão. E aí vem a pergunta: o que é essa razão? A gente sabe que ela não é uma capacidade humana, meramente. Isso em Kant é assim. Ela é só subjetiva. A gente sabe que ela não é só subjetiva, porque ela é sujeito e objeto ao mesmo tempo. Na verdade, ela contém todo esse objeto. Razão e ideia é a mesma coisa. Hegel vai escrever isso na Ciência da Lógica, né, na pequena lógica da enciclopédia. Né? Então, essa razão, ela existe em si, por si e para si, e a gente chega a ela. Então, nesse sentido, é que caminha já na ideia de um Deus que é substância e sujeito ao mesmo tempo, o que, por pensar, parece uma coisa, né, contraditória e impossível. Como? Se a substância está lá parada, a substância. Se é sujeito, é pensamento, ele age. Como é que pode agir, né, e ser substância? Eu gostaria de deixar, então, indicado aqui, eu vou colocar. Professor, seu microfone mutou quando você falou que tá. Gostaria de deixar indicado. Isso, dois textos no chat. Esse primeiro em que eu falo das concepções de Hegel, na verdade, opondo a certas interpretações que fazem dele, né? E aí, depois, se vocês pudessem me dar um feedback, de fato, eu ficaria muito contente. Eu gosto, vocês já viram que eu gosto muito de conversar sobre essas coisas, né? E o nosso grupo, principalmente dos meus orientandos também. E esse outro também, que esse daqui, o primeiro vai falar sobre Deus mesmo, em Hegel, e a relação dele com a ética, que eu acho que e ao direito, que é uma coisa que interessa diretamente a vocês, né? E o segundo, na verdade, de uma relação das interpretações que se faz da filosofia hegeliana, tentando mostrar que é possível essa visão de que a ideia da filosofia, o espírito absoluto, supera todas as demais visões, né? Então, tá bom? Bom, eu só tenho isso para falar. Alguém quer comentar mais alguma coisa, perguntar, discutir, sugerir? O povo está mais quieto nesse segundo seminário. Bom, então, a professora Miquela teve que sair, né, infelizmente, talvez por isso até que ela não colocou questões, né, aqui, mas queria de novo parabenizar vocês, né, pelo texto, gostei muito, muito mesmo. Bom, começamos bem, então, os nossos primeiros seminários, nos encontramos na próxima sexta-feira para a apresentação dos demais autores, né? Gabriel, quer falar alguma coisa? Desculpa. Não, acho que fui eu quem liguei. Professor, só para agradecer mesmo, agradecer a atenção de todos, agradecer ao senhor pelas indicações, e vai ser um prazer, como eu vou ler, vamos ler os textos, vai ser um prazer comentar com o senhor, sim. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Gabriel e Guilherme são nossos secretários que nos ajudam, às vezes eu esqueço das coisas também, ou não faço. Querem comentar alguma coisa? Não? Eu gostaria de parabenizar, né, o Thiago novamente, o Diego e a Laura pela apresentação, muito interessante. Eu até tenho, assim, um comentário, mais uma pergunta, na verdade, mas eu não sei se vai se alongar muito, se a gente está no tempo ainda. Eu acho que sim, a gente começou atrasado, né? Eu acho que para não prejudicá-los, eu acho que vale a pena fazer. As pessoas que tiverem que sair, podem sair, fiquem à vontade. Eu, pelo menos, gostaria de ouvir você, eles. Ok, então eu faço essa primeira pergunta e daí a partir dela, dependendo como eles responderem e tal, eu faço uma segunda ou não. Em relação, está na página, deixa eu ver, 4 do PDF, que vocês vão falar sobre o absoluto, né, e como ele aparece em momentos distintos, né, na doutrina do ser, da essência,
terceiro momento, né, como a suprassunção de ambos, né, na ideia. Se vocês pudessem esclarecer um pouco de como vocês entenderam essa divisão, né, de identidade, contradição e ideia, eu ficaria bastante feliz. Mas não precisam se alongar muito, assim, porque eu sei que é uma questão geral. Deixa eu ligar o microfone. Então, quando a gente coloca aqui, Gabriel, obrigado, aliás, pela pergunta. Quando a gente coloca, né, que ele vai aparecer em momentos de identidade na doutrina do ser, né, depois um de contradição na lógica, um terceiro de suprassunção na ideia, o que nós quisemos colocar aqui foi que, tirando a visão interna dos momentos, os momentos como eles se dão internamente neles próprios, existiria, então, um primeiro momento que seria aquele em que o ser se coloca como idêntico a si mesmo, um segundo momento em que há uma cisão mais radical, e essa cisão radical é o momento da essência, né? E o terceiro momento em que, como ideia que se recupera toda essa unidade. Foi um modo de escrever aqui, o professor Salgado identifica isso, enquanto o momento ele tem uma identificação até diferente. Ele diz que o momento do ser seria correspondente ao que ele chama de período da metafísica do objeto, que seria até a filosofia moderna. O momento da essência, ele identifica sobretudo com a obra kantiana, que são as cisões, as rupturas, e o terceiro momento, o momento da ideia, né, o terceiro momento da lógica, seria a recuperação dessa unidade com aquilo que foi cindido pela metafísica especulativa. Então, foi mais ou menos nesse sentido que nós fizemos essa colocação, né? Essa identidade, primeiro, do ser consigo próprio, para que depois houvesse essa cisão radical e se reunisse no momento da ideia. Embora nós saibamos que o momento do ser é um momento que já existe a contradição, né? O ser e o nada, que na verdade são a mesma coisa, e depois vão passar para ser e para algo e outro, né? Para unimúltiplo. E essas dialéticas já se colocam. Então foi como se uma tentativa de explicação mais didática, digamos assim. Foi essa a ideia. Certo, obrigado. Só ressaltando, eu achei muito interessante assim o texto todo, né? Principalmente esse começo que vocês vão falar do Kant, vocês fazem toda essa retomada e tal da lógica e da metafísica em Hegel, eu achei bem legal. E só um comentário agora, eu estava lendo esse livro aqui, vou colocar nas referências. Uma pena que ela ter saído, porque, se eu não me engano, ela conhece o Hulgate, né? Eu acho que ela fez uma parte do doutorado com ele, e eu achei a argumentação que vocês usam um pouco similar com a que ele usa, né? Para demonstrar um pouco como essa metafísica é lógica, né? Então, não sei se vocês conhecem, mas se vocês quiserem dar uma olhada, tem disponível aí nesses sites, que não podemos nomear, mas todos sabem quais são. E é bem legal, ele vai bem passo a passo, assim, e pelo menos tem me ajudado bastante. Achei parecido com o que vocês fizeram também. É só isso mesmo, parabéns novamente. Obrigada pela indicação, Gabriel. A gente vai dar uma olhada, sim. Acho que eu não conheço, acredito que o Diego não conhece também, mas é sempre bom ter essas indicações para que a gente possa se aprofundar mais. Alexandre? Eu tenho uma questão, né, tipo, a partir dessas interpretações, assim, de Deus, né, do Deus hegeliano, vocês poderiam concluir, até mesmo classificar, né, Hegel como sendo um panenteísta? Alexandre, me desculpa, como sendo, eu não consegui ouvir. Panenteísta. Ah, tá. Cara, obrigado pela pergunta. Complicada, né? É difícil essa questão. Existe, o Alexandre, até, se não me engano, um texto que está citado
que está citado no nosso trabalho, que é um texto do Dilthey, Hegel e Idealismo, em que o Dilthey coloca a lógica do Hegel como uma espécie de um panenteísmo lógico, né? Como se fosse uma teologia, mas uma teologia lógica, uma teologia demonstrada. Então, eu sei que existe, sim, visões de um Hegel panenteísta, mas eu não sei se assim, de fato não consigo te responder assim com muita clareza se eu concordo com isso. O que eu acho e entendo, concordo com o professor Ricardo, é que o que existe no Hegel, em termos de Deus, é que Deus é de fato um objeto da filosofia. Ele vai tomar caráteres, digamos assim, diversos. Né? Primeiro vai ser o Deus da representação, depois ele se torna o absoluto da lógica, mas de fato são sempre a mesma coisa, né? Em momentos ou modos de se operar, ou modos de se ver diversos. Mas eu, de fato, assim, acho que é uma reflexão interessante a se fazer, viu, Alexandre? E não ter uma resposta pronta para isso. Tudo bem, muito obrigado, então. Eu que agradeço pelo questionamento. Bom, eu acho que se não tem mais questões ou comentários, chegamos ao fim, certo? Bom, então, queria novamente agradecer aos autores, né, ao Tiago, à Laura, ao Diego, por estar aqui com a gente, né, pelas exposições, parabenizar novamente. E então nos vemos a semana que vem, certo? Então, abraço a todos e muito obrigado. Abraço, até semana que vem.